boa noite, boa tarde e bom dia, né? Como eu sempre falo aqui, dependendo do horário que você está assistindo aí. Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Os vídeos que sempre são muito longos que eu faço, eu vou tentar ser o mais breve possível. E se por um acaso ficar um pouquinho maior do que deveria ficar, eu peço aí o perdão, né, de vocês aí, a atenção mínima aí pra gente poder ter o entendimento, por maior que seja. Então não tem tempo, para o vídeo na metade ou corta ele aí, divide em 3 ou 4 partes, vê 10 minutinhos caso fique maior e vê o resto mais tarde, vê tudo de uma vez se puder, para pegar o entendimento todo desde o começo. Vou tentar falar assim o mais breve possível. É assim, nós devemos agradar, os que vão ver esse vídeo aí vão lembrar, se verem, é claro, né, de um hangout que eu fiz esses dias aí. Aliás, foi ontem, né, posso dizer assim, mas foi fechado, não foi divulgado e tal. Infelizmente não foi eu que abri o hangout. Se eu abrisse, eu deixava aquilo sempre explícito, porque a verdade ela não pode ser fechada. A verdade ela tem que ser dita para todos. A verdade ela tem que calar a boca da mentira. A verdade não pode ficar abafada. E aquilo ficou muita verdade ali, ficou abafado, infelizmente. Até por essa razão que eu faço esse vídeo, né? Mas de qualquer forma eu ia ser obrigado a fazer esse vídeo mesmo, porque aqui eu posso falar com você sem que ninguém me interrompa na metade do que eu tô falando, conjecturando o que eu poderia vir falar depois, que eu não falei e que com certeza não ia falar, para que possa se opor à minha pessoa, não ao que eu estou dizendo, a minha pessoa. Que há irmãos que dizem que estão fora do sistema religioso. E eu dou um conselho para você, irmão: volte para o sistema religioso, volte para o templo, volte lá a ser cordeirinho lá do seu pastor. E o pastor que saiu do templo religioso, pastor de porcos, não é? Volte lá para o seu pastoreio de porcos lá, porque ali você estava fazendo algo que está errado aos olhos do pai, mas para você estava certo. Então você continua, porque aqui você sabe que fora do sistema religioso está errado aos olhos do pai. Preceito é abominável aos olhos do pai. Liturgia, atos, tudo que seja votos é abominável aos olhos do pai. Isso está mais do que explícito nas escrituras. E vocês dizem que é para fazer. Eu podia ler aqui 300 passagens, é exagero meu, mas muitas passagens que fala sobre o amor ao próximo. Eu já fiz vídeos para trás falando sobre o amor ao próximo. O amor ao próximo é quando você faz o bem ao próximo, não que você faça o que o próximo faz para agradar o próximo. Até porque há uma exortação em não agradar o próximo, mas agradar o Pai. Agradar o próximo no sentido de fazer o que ele faz, o que ele pratica para agradar a ele. Muitas vezes você pode incorrer em abominações ao Pai, porque você está querendo agradar o próximo, mas desagradar ao Pai. A passagem é muito simples. Porque persuado eu agora a homens, por que persuado eu agora a homens ou ao Pai, ao Criador? Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Messias. Agora, vamos lá. O Messias diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O Messias disse: eu não aceito o louvor dos homens, eu não aceito honras dos homens. Tanto é que ele no mesmo texto que diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Depois nós vemos o Messias dizer, se precisar das passagens, por favor, essas são passagens tão batidas, mas se precisar a gente passa todas as passagens aí. É para o vídeo não ficar muito grande, já está ficando grande, né? Já tem 4 minutos aí. Mas para não ficar muito grande, né? Pegar todas as passagens, ler, falar e tal, são passagens que você já sabe. Mas caso precise, nos comentários aí, põe aí em comentário aquela passagem que você falou que o Messias diz que não aceita o louvor dos homens. Cadê? Onde está isso aí? Que não existe. Eu vou achar o lugar, vou pegar, vou colocar embaixo. Olha, irmão, a passagem está aqui, ó. Pronto. Porque eu estou dizendo muita coisa que diz nas escrituras, porque eu conheço, mas não a Bíblia. Porque se fosse Bíblia, eu seria viciado. Olha, Mateus capítulo 2, versículo de tanto a tanto fala tanto, no outro já fala tanto, tá tudo na cabeça, viciado, Bíblia.
Mas eu falo de escritura, tá? Olha, vocês notaram agora que picou o vídeo, né? É porque a minha câmera, ela tá com esse, eu não sei se é problema, a configuração que eu não sei fazer. Ela corta o vídeo, depois tem que clicar outra vez para outra vez filmar. Então esses cortinhos, se der aí, vocês me perdoem, tá bem? Eu não sou nenhum produtor de vídeo, não sou nenhum... Até que aqui é uma casa, é um quarto, não tem nada a ver com estúdio, não tenho ideia de ficar fazendo isso daí para ganhar dinheiro. Meus vídeos não são... pouquíssimas pessoas, eu procuro só pôr para ficar registrado no YouTube, sem intuito de ficar fazendo publicidade, para ficar famoso, conhecido. São pouquíssimas pessoas que vê, mas os que vêm, leem, entendem, e os que não entendem, pedem explicação, eu explico pelo entendimento que eu tenho perante as escrituras. Mas a ideia aqui é esclarecer isso, essa é a razão aqui. Se uma pessoa fala para você que se uma pessoa é uma pessoa idólatra, é uma pessoa que vai a cultos, ao paganismo, digamos assim, religioso, tá? Religioso, estou falando várias religioso aqui, porque há irmão que confunde que paganismo não é só religioso, paganismo também são ações do cotidiano, do dia a dia, são costumes. E aí tem o costume pagão e tem a religião pagã. Religiões pagãs, né? Seitas pagãs, né? Aí confunde e tenta numa questão aí de querer me manobrar aí, entendeu? Não pega comigo não, isso daí, ó, se o irmão tá vendo aí, ele já sabe muito bem para quem que eu tô falando, mas comigo não pega não, sabe? Não pega não. Eu respeito muitos irmãos e tal, mas tenta conduzir eu com essas ideias aí de pastor, de padre, aí de teólogo aí, porque estudou exegese ou exegejo aí, tudo quanto é palavra aí grega aí para confundir a cabeça da gente aí. Não adianta querer enrolar não, porque as escrituras elas estão clarinhas ali, ó. Entendeu? E eu uso também o Codex Sinaiticus. Então a gente procura ali nas escrituras mais antigas, né, nos pergaminhos, naqueles manuscritos mais antigos, quando há uma duvidazinha ali tal entre uma frase ou outra, peraí, Paulo está contradizendo uma palavra dele mesmo. Pô, tá meio estranho. Vou no Codex lá, vou ver as duas frases, ver se é isso mesmo. Não é, nunca é. Eu já desmascarei 3 que tentaram falar mal. Agora, o que um ex-pastor fala contra Paulo, tá certo, é a peçonha religiosa dele ainda, porque Paulo sempre bateu foi o único, na verdade, que mais bateu de frente com o sistema religioso. Foi o único. Entendeu? Cada um tem uma função. Se for para falar de outro tema, se calhar um outro apóstolo encaixava mais. Talvez a lá Pedro, por exemplo, em conversão, em falar bem lá com o povo dentro da redoma, lá dos muros, onde havia o templo, lá a nave do templo, que não podia entrar, mas ali fora, onde seria a praça ali, onde seria ali uma entrada ali, né, um lugar assim, dos muros assim, o povo ficava tudo ali, comércio, compra lá para cá tal, e eles entravam ali, naquela zona do templo, e eles tiraram muita gente de lá, daquele contexto. Então, se for para falar de um outro contexto, vamos usar muito aí Pedro, vamos usar Estevão, vamos usar Barnabé, né, que são pessoas que falavam. Nesse contexto, contra o sistema religioso mesmo, assim, Paulo se destacou. Ele não se destacou em outras coisas. Ele se destacou nisso daí. Mas tem uma razão, porque ele fazia parte desse grupo aí. Ele fazia parte desse grupo imundo satânico, desse sistema imundo satânico, perverso, que é o sistema religioso. Ele fazia parte disso daí. Então, agora ele inverte. Diz que não, porque Paulo era contra o Messias. Eu quero uma frase, eu queria que me arranjasse ali uma frase, porque já me arranjaram já umas 3 ou 4 lugares já lá, mas todos eles, Paulo está falando de outro assunto. Paulo está falando aos Gálatas, há um costume dos Gálatas, a respeito dos Gálatas, que não serve para os Efésios, mas não é contraditório com os Efésios. Paulo fala aos Efésios umas coisas que são para os Efésios ali, na tradição dos Efésios ali, em respeito de tradições do cotidiano deles ali. Paulo fala aos romanos, ao cotidiano dos romanos. Fala sobre ali, e cada lugar, ele não fala a mesma coisa, ele fala outras coisas. O Messias, ele não criou pessoas que repetissem o que ele falou. Ele criou pessoas que dessem, foi um apostolado que o Messias fez aqui, de 12 pessoas que foram para distribuir a boa nova a todos.
e ao distribuir a boa nova a todos, não pode contradizer com o que o Messias disse. E Paulo nunca contradisse nada que o Messias disse. Se Paulo foi convertido ao Messias, foi convertido pelo Messias, foi convertido a abandonar, que se o homem ele era, o Messias falou assim, aquele que faz obras em meu nome, não será contra mim. Como que agora o Paulo faz obras em nome do Messias e é contra o Messias? Porque um pastoreco aí, que se intitulava pastor, até hoje se intitula, porque eu vi que fez discípulos aí, alguns discípulos aí, assíduos mesmo ali, tanto é que agora que abandonou o Hangout, 2 ou 3 ali saíram junto ali, vamos junto, vamos atrás do nosso pastor, não podemos ser ovelha sem pastor, né? E, entendeu? Sem contar que, pronto, as ofensas, a maneira como falou, que julgou a minha pessoa, ou julgou eu ali, eu pouco importa, irmão. Eu queria estar cara a cara para que ele me batesse, para que ele me desse uma pedrada. Porque eu não estou falando por mim, estou falando pelo Messias, estou falando pelo que está escrito. Ele vem dizer lá que o que interessa é amor ao próximo e pratica comigo a impiedade, me julga e depois ainda sai, tchau, pof, desliga e sai. Pô, falta de humildade, poxa. Né? Agora, pronto, já foi, acabou, né? O que eu queria que ficasse aqui claro aqui para os irmãos aí, não para os que estavam dentro do Hangout, mas para os que estão fora principalmente, é que o Messias, ele andava junto com pessoas, com prostitutas, com ladrões, com assassinos, com bandido, com drogado. Ele andava perto das pessoas que eram o quê? Elas estavam doentes espiritualmente. Ele disse, o médico, ele vai não para o que está bom, o que está são, ele vai para aquele que está com o que está doente. Então ele vê para aqueles que precisam. Mas ele não agradava esses daí, fazendo o que esses daí faziam. Vocês não vão encontrar passagem onde diz que o Messias ele se prostituiu para que ele pudesse atrair as prostitutas para que ele pudesse converter as prostitutas. Então ele também se prostituiu para agradar elas. Ele não vai encontrar ali que o Messias fumou ali uns baseado ali com os drogadinhos ali, ou ele se contaminou ali com alguma coisa para agradar os contaminados com a intenção de depois tirar eles das drogas. Vocês não vão encontrar que o Messias fez preceitos religiosos, fez liturgia, praticou ações de sacrifícios ali a deuses e tal, em templos e tal. Vocês não vão encontrar passagem assim. Agora, ele estava no meio desse pessoal para tirar eles dessa vida, mas ele não praticava isso. Senão seria uma hipocrisia dizer que não é para agradar a homens, mas é para agradar ao Pai. Agora, os irmãos confundem agradar ao Pai e agradar a homens com o amor ao próximo. A confusão está aí. Minha mãe é católica, ela vai ainda em templo. Eu não vou, e eu explico para ela que aquilo ali é abominação ao Pai. O Pai diz em Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes em suas abominações. E eu saí da abominação. Mas porque ela é minha mãe, então eu vou participar dos atos abomináveis ao Pai, sabendo que é abominável ao Pai. Para agradar quem? Ao Pai? Não, para agradar a minha mãe. Unicamente, exclusivamente a minha mãe, porque eu quero agradar, eu quero ser bom com ela, eu quero ter o amor ao próximo, amando a minha mãe, indo fazer um ato que abomina ao Pai. Não, o Messias ele exortou, falou assim, exortai-vos uns aos outros, ide e anunciai a vida eterna a todos. Exortai, levai as pessoas pro caminho reto, pro caminho da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem ao Pai, olha só atenção aí, Está nas entrelinhas aí, vem ao Pai, vem ao Pai. Ele era o Pai. Mas não vamos entrar nesse contexto agora. Ninguém vem por aí. Então levamos quem? Levamos o Messias às pessoas. A nossa mãe, né? Aí o irmão falou lá que a mãe também. Pronto. Se a mãe pratica, minha mãe é católica e a mãe do nosso amigo é macumbeira, a mãe do outro é candomblé, a mãe do outro é feiticeira, seja lá o que for. E tem uma outra que é satanista, ela faz lá sacrifícios a Moloque, lá, mata crianças lá. Ou mata bode, mata o que quiser matar. E faz aquilo lá. Ela vai pedir então pro filho participar um dia com ela lá, porque ela é mãe, ela até chora, filho, vamos lá comigo. E o filho vai praticar um ato satânico, ser participante de uma abominação ao Pai.
sabe que está errado e vai praticar, essa que é a repreensão que eu estou dando aqui para quem pensa que tem que ser assim. Não, isso aí é agradar o homem, esse é agradar o seu próximo, agradar, não é ser bom com ele. Aí você está sendo bom, pode até estar agradando ele, mas não está sendo bom com ele, pelo contrário, está instruindo ele a continuar naquilo ali. Você até fala, está errado, mas eu também estou participando, entendeu? É isso daí que a mensagem é essa daí. A passagem que diz, por acaso eu agrado ao homem, eu tenho que agradar a homens ou ao Pai, ao Criador? Eu procuro agradar aos homens? É uma pergunta. Se estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo do Messias. E tudo isso daí ligado com todas as outras passagens que falam a respeito de amor ao próximo, que não é você cometer atos abomináveis ao Pai. Para fechar rapidinho, 3 pecados que nós temos que tomar cuidado. 3, só tem 3, olha só, mas já é muito. Primeiro, impiedade, você não pode ir contra o seu irmão, o seu próximo. Viu, irmão? Não fale mais que eu sou parecido com o outro, não. Não julgue a mim, não, tá bom? Eu não julgo você em nada, tá? Então não julgue também a mim, mas se quiser, mas fique à vontade. Estou só exortando você a não julgar as pessoas, entendeu? A julgar assim a pessoa em si. Ó, você é assim, você é assado, porque você é acusando, sempre apontando o dedo em você. Então, evita de fazer isso, irmão, tá bom? Para você não cometer a impiedade. Uma pessoa impiedosa, né? O outro pecado é o pecado da iniquidade. Você ir após outros deuses. É o pecado da sua idolatria. De você praticar atos abomináveis aos olhos do Pai, que tem a ver com preceitos religiosos, tem a ver com a parte espiritual, com a parte de crenças ali, e rituais, entendeu? Liturgia, entendeu? Atos litúrgicos, votos ali, você fazer ali um voto é um preceito, é você fazer ali uma promessa, alguma coisa e tal assim, invocando sempre entidades ou nomes assim que não fazem parte da nossa parte humana, física da Terra, mas de uma parte espiritual, iniquidade. Então não cometer a impiedade, não cometer a iniquidade. E agora um deles que também é muito importante, é a concupiscência. E aí a gente fala concupiscência, o irmão vai logo falar assim, mas isso daí é desejo da carne, a cobiçar sexo. Não é sexo não, o desejo da carne não é só sexual, o desejo da carne é material também, é adquirir o bem dessa vida aqui. Em 1 João fala, não há mais quem diz que ama o Pai e ama o mundo, mente. Que ama o mundo e diz que ama o Pai, mente também. Entendeu? Porque não dá para você amar o mundo e amar o Pai. Porque as coisas do mundo não são do Pai. Não pertencem à vida eterna. Não pertencem ao mundo espiritual. Tem que explicar, né? Porque senão tenta pegar aí na rasteira do pé da letra aí fica mal. Mas eu não sou burro, não. É que eu tento falar com meias palavras, porque as pessoas que eu converso já entendem. E quem quer tentar me derrubar, também pega aí. Entendeu o que eu falei, mas quer pegar na rasteira para ver se consegue derrubar. Mas não derruba não, irmão. Não derruba não, porque eu tô lendo as escrituras. Não tô lendo um livrinho que você está lendo aí da carochinha, não. Tô lendo tô lendo as escrituras. E pura. Entendeu? Pura, o Pai, desde a criação, da primeira criação dele, desde Gênesis, Apocalipse, e outros mais aí, que ficou fora desse grupo da Bíblia aí, desses livros da Bíblia aí, sempre o Pai agindo, sempre o Pai exortando, falando, admoestando as pessoas, mandando pessoas a falar com as pessoas, anjos, como ele mandou a Abraão, como ele mandou lá a Sodoma e Gomorra, para tirar o parente lá Pô, vocês me dão perdão porque eu não ia falar sobre esse assunto agora e eu acabei falando aqui, mas pronto, eu acabei até me perdendo aqui, vocês me perdoem. Mas mandou anjos aqui na terra, como o anjo da anunciação lá, a Maria lá, para a luz ao Messias, como falava pela boca dos profetas também, sempre é o Pai, sempre. Como que fala de Satanás? Depois eu não entendo, irmão. Se der para responder, depois responde. Se der, mas não quiser responder, também não responda. E se não quiser responder, mesmo sem que dê, não dê, também não responda. Mas eu não entendo. Por que você fala que não existe Satanás? Não existe Satanás, não existe Ra-Satã.
Satã não é um ser. Satã é o nosso sentimento que a gente sente, mas na hora que vai falar que lá no Velho Testamento não era o Pai agindo lá, que lá era Satanás, peraí, Satanás? Não, Satanás não existe, lá era Jeová. Peraí, mas Jeová não é, tá bom, vamos chamar o ser horrendo então de Jeová, tá? Jeová seria sempre dedicado, falado ao nosso Pai, embora eu não chamo ele com esse nome, mas é um nome sempre voltado ao bem, ao lado A, ao lado bom, ao B, ao lado A, não ao lado B, o Pai. Aí você chama de que é o Pai. Mas esse ser então aí que fazia essa cena toda chamada de Jeová, era um ser então, não era? Então seria o quê? Seria o Satanás então, o Ra-Satã, seria o mal então, né? Ah, mas agora já não é um ser mais, agora é um sentimento então. O sentimento, a pessoa sentiu ali de fazer maldade e vai fazer maldade. Irmão, está fora das escrituras. Como é que você vai falar com o seu sentimento, se o seu sentimento fala com você e você escreve que aquele sentimento tem um nome? É uma confusão que você cria, que contradiz todas as escrituras, todas elas, todos os livros. Você contradiz tudo. Até Salomão você contradiz, e Salomão era um dos bruxos, um dos piores lá, ruim, mal mesmo. Ele fez tudo de errado. Disse que ia fazer um templo ao Deus das trevas, ao Deus que está na sombra. Então já não é Deus da sombra mais. Agora ele fez um templo ao sentimento dele, então. O sentimento negativo dele. Então, eu faria um templo ao sentimento mal que eu tenho. Então, por favor, irmão. Para falar uma coisa é uma coisa. Depois vai falar a mesma coisa num outro contexto, aí muda. Não vem com essa ideia de Eli Soriano para cima de mim, também não cola, não. Eli Soriano ali, uma hora a Bíblia é inspirada, outra hora não é inspirada. A Bíblia não, as escrituras são inspiradas, outra hora toda a escritura que é inspirada. Lembra? Eu assistia o Hangout também, assistia os debates também, e vi muitos vídeos do Eli Soriano também. Aquele é um artista, você está muito longe dele para você. Aliás, nem ele. Para me enrolar, não vai enrolar, não. Para me enrolar, vai ter que, olha, tem que trabalhar para poder enrolar, entendeu? Tem que pegar um tema aí que eu não domino. Tem que pegar um tema que fale sobre coisas que eu nem li ainda, que eu não sei nada ainda. Mas aí é claro que eu não vou me enrolar, porque daí eu não vou nem entrar, porque eu não entro em conversa, que eu não tenha pelo menos o mínimo de conhecimento que eu possa também dialogar com a pessoa e falar, olha, eu li que está assim, assim, assim. Tudo que você falou, você não leu nada. Quando começou a ler um trecho lá, você pegou e mudou a história. Então, ao irmão que está vendo o vídeo, que não é o irmão do Hangout, a todos os irmãos que estão vendo o vídeo e estão prestando atenção no porquê que eu estou falando isso e essas coisas aqui, é para que vocês não caiam na armadilha, na cilada de Ra-Satã que existe, segundo as escrituras, não segundo Isaías, sim, como caiu a estrela brilhante, a estrela que caiu do céu, tal, que debilitou as nações. Ele está falando para o rei de Tiro, ele não está falando ali de Ra-Satã, ele está falando você, Lúcifer, tá, uma palavra que foi inventada por Roma, sabe? Não vai, comigo não vai, eu não vou, não esquenta a cabeça não. E outra coisa, Lúcifer é uma palavra que significa, na sua etimologia, o portador da luz, depois dada pela Igreja Católica, pelos romanos, depois de Constantino, dado essa nomenclatura, esse nome, esse codinome aí ao Messias, que já blasfemaram chamando de Jesus Crestos, né, que é o Deus, era uma deusa da galáxia, lá que é uma deusa pagã, uma deusa estranha, um templo estranho, é uma deusa inventada lá no paganismo da Grécia, mas é outro contexto, chamando ele de Lúcifer. Até hoje em dia, lá no Vaticano, eu era católico, minha vida toda, mais de 30 anos católico, eu sei muito bem disso daí. No Vaticano eles cantam músicas ao Messias, o chamando de Lúcifer, Lúcifer e tal, eles cantam, entendeu? Porque Lúcifer é o portador da luz, quem porta a luz, quem traz a luz ao mundo, quem trouxe a luz ao mundo? Satanás, para com isso. Quem trouxe luz ao mundo foi o Messias, por isso que chamam ele até hoje, na Igreja Católica, na denominação católica, tá? Na igreja, na denominação católica, chamam ele de Lúcifer, porque ele é o portador da luz. Não está chamando ele de Satanás, está chamando ele do nome que a palavra significa, portador da luz. Ra-Satã é o outro ser, esse é o anjo caído, esse é aquele anjo lá do céu que se rebelou, segundo depois diz nos livros de Jeremias e tantos outros livros que está lá, que está escrito, que é só ler, tirar a preguiça de canto e começar a ler as escrituras, para poder entender essa situação toda aí,
e tem o entendimento para não perecer, porque o pai fala, meu povo pereceu por falta de entendimento, porque eu estava tentando dar um entendimento a eles, eles não tinham, então eles pereceram, e tá certo que eles pereceram, porque naquela época a lei era uma lei de morte mesmo, mas era morte física. E agora a lei é lei de morte eterna, seria do lago de fogo, seria a morte espiritual, é pior. E você ficar falando contra a lei do pai lá atrás, que serviu apenas de aio, serviu apenas de, como diz, né, as cartas de Paulo, que diz que serviu de aio, serviu de suplente, serviu de protocolo. No Brasil usa essa palavra protocolo, aqui no protocolo é outra coisa, protocolo tem o significado da palavra mesmo, é um protocolo, mas seria um provisório. A lei foi um provisório até a vinda do Messias. Tanto que para poder provar isso daí, o Messias disse, nenhum J da lei cai, embora não existia J, né, mas nenhum tio da lei sai da lei até que tudo esteja consumado. Ou seja, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para abrogar a lei, ou abrogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. E ele cumpriu mesmo, só que ele exortou tudo que estava errado. Corrigiu tudo que estava errado, o apedrejamento, o amor ao próximo, amar o seu irmão, mas odiar o seu inimigo, olho por olho, dente por dente, mas que aquele que tiver aquele que bater no seu rosto, vira outra face. Quem mandar você caminhar uma légua, caminhe duas. E que tiver uma túnica, tiver duas túnicas, dê uma, seja lá o que for. Então ele corrigiu alguns aspectos, mas ele não disse que a lei era má. Mas nenhum tio cai até que tudo esteja consumado. E no madeiro ele disse, está tudo consumado. Ali começou a nova aliança dele, a nova e eterna aliança dele. Então, tudo isso daí volta no quê? No pai lá atrás, fazendo a promessa a Abraão, serás pai de uma numerosa nação. E a numerosa nação começou com Jacó, com os 12 filhos de Jacó. Jacó passou a ser chamado de Israel. Então virou as 12 tribos de Jacó, que são o quê? As 12 tribos de Israel, por causa do nome de Jacó, transformado em Israel. Tudo isso daí vem de trás. O pai fez tudo isso daí, não Ra-Satã, não Jeová, mas colocado no aspecto negativo. Tem o Deus bonzinho e o Deus mauzinho. Aí o Deus mauzinho chama-se Jeová, e o Deus bonzinho é o pai, que os religiosos chamam de Deus, que é grego, porque eu não falo Deus, né? Mas tem o pai, que é o Criador, e depois tem o Jeová. Não, Jeová é o nome que foi dado ao pai, mesmo lá. Mesmo que eles inventassem lá, qualquer nome lá, dava qualquer nome que seja, mas conotado sempre ao pai. E ele disse por vários profetas, eu teria meu povo com braço forte. Estevão depois repete lá na frente, então Estevão está errado, todos os profetas estão errados, e alguns apóstolos que citaram essas coisas a respeito do pai ter tirado o povo com braço forte, inclusive o Messias também está errado. Segundo vocês, lá atrás era Ra-Satã, mas Ra-Satã não existe, né? Então vocês entram num buraco que não tem fundo. Quando olha para cima para ver por onde vocês entraram, sumiu a tampinha de garrafa, sumiu de lá de cima, lá. Vocês não conseguem nem enxergar mais, porque vocês entram num poço que não tem fundo e ficam perdidos. Nem para responder isso daí você responde. Agora vai querer dar volta. Por que não? Dá a volta com seus discípulos, dá a volta com o que você está fazendo discípulo para si aí. Embora com um pouco da arrogância, dizer, não, eu não faço discípulo para mim. Você está fazendo discípulo para quem então? Porque se eu tivesse acabado de sair do sistema, com a menina tinha acabado de sair do sistema, e eu visse umas barbaridades dessa daí, e não tivesse uma pedra no seu sapato, que era eu ali, para estar falando as coisas, a menina já tinha voltado ontem mesmo lá para a religião dela, lá para a denominação dela. Eu teria voltado. Porque, poxa, lá pelo menos as pessoas cantavam, batiam palma ali, tá errado, mas pelo menos estão ali se divertindo ali, pelo menos alguma coisa tem. Agora aqui, essa discussão aí, os que estão fora, porque os que estão fora não são os que estão fora ainda. Tem uns que estão fora das denominações, mas as denominações ainda não saíram fora deles, continua a peçonha religiosa ainda ali, entende?
Paulo nunca foi a favor do sistema religioso, e o sistema religioso católico, pelo menos que eu posso conhecer, e inclusive algumas evangélicas que eu conheço, passa longe das cartas de Paulo, passa longe, a não ser que seja para pegar só aquele trechinho que ele diz assim: não deixai vossas congregações, e não fala mais nada, como é costume de muitos, nem fala, melhor nem falar como é costume de muitos, mas não lê para trás, que a congregação foi o que o Messias fez. O Messias congregou 2 povos em um só, e agora não deixai a vossa congregação que o Messias fez, mas não lê. Então eles não querem ler a carta de Paulo. O irmão vai falar para mim que eu sou religioso, que eu estou falando de Paulo porque ele era a favor das denominações. Ao contrário, irmão, ao contrário. Mas olha, eu queria deixar toda a gente aí em paz. Aqui foi só para esclarecer a questão de você ter que agradar um irmão pensando que você está fazendo bem para esse irmão, e que isso daí não é, e que isso daí é bom aos olhos do Pai. Falando sobre aquele aspecto dos 3 pecados, então eu posso ser não fazer preceitos, abominações ao Pai, né, liturgias e tal. Eu amo o meu próximo, ajudo o meu próximo, faço bem a todos que é preciso fazer bem, mas eu me drogo, eu me prostituo. Me prostituo não, porque daí vou entrar na impiedade contra o próximo, né? Desfazer casais e tal. Não, mas não é prostituição. Nesse caso eu me drogo, eu bebo, olha, eu não dou importância para minha vida. Entendeu? Eu estou cometendo o ato da concupiscência. Concupiscência, o pecado contra si próprio. Eu estou cometendo um pecado contra mim mesmo. Não é contra o próximo e não é contra o Pai. É contra mim mesmo. Se for um pouquinho mais a fundo nesse tema, nós vemos que o pecado contra a mim mesmo fecha no pecado contra o Pai. Porque o Pai habita em nós, e nós estamos destruindo o templo que somos nós, que é o templo onde o Pai habita, né? Que não seria templo, né? Habituado aí com o sistema falar templo, mas que seria a casa, a rolial, a casa do Pai, né? A tenda do Pai. Nós somos a tenda do Pai. Então eu fazendo mal a mim mesmo, ao meu corpo, aí ao corpo mesmo físico meu, eu estou fazendo mal ao Pai. Eu não estou cuidando do templo do Pai, da casa do Pai. Tá? Se for mais a fundo, mas vamos dividir em 3, que daí fica melhor para poder entender que você está cometendo um pecado contra o próximo, contra o Pai e contra si mesmo. Nenhum desses 3 aqui, um erro não justifica o outro, não. Olha, eu vou fazer preceitos religiosos, eu vou cuidar de mim. Vamos tirar agora esse cuidar de mim aqui, tá? Vamos falar só de preceitos do abominação ao Pai e ao próximo. Eu não vou fazer mais preceitos religiosos. Eu faço preceitos religiosos, eu vou para templo, eu vou para missa, eu faço ali votos ali, levo oferta, faço oferendas lá e tal. Tudo que é abominável aos olhos do Pai, correto? Eu faço isso daí. E agora, eu ajudo o próximo. O mendigo está na rua, eu vou lá, dou o que comer, dou o que vestir, trago para casa, dou um banho, empresto as minhas coisas, que tá roupa, empresto não, dou minhas roupas, toalha, comida, ajudo esse mendigo, esse pobre. Passam umas crianças com fome, vão para o restaurante, eu ajudo, vou levar elas para comer, eu levo em casa, ou alguma coisa. Há uma família ali também com necessidade na rua de cima, ali, vou ali ajudar aquela família, levo uma compra, sei lá, alguma coisa para ajudar. Bondoso com o próximo do mesmo jeito. Eu estou fazendo abominação ao Pai e estou fazendo o amor ao próximo. Estou em cima do muro, decida. Está amando o próximo, continua amando o próximo. Só falta parar de ter agora o quê? O entendimento de parar de fazer ações que o Pai diz que abomina. Porque se o Pai não abominasse, ele não ia abrir a boca dele, que não tem boca, né? Uma maneira de dizer assim. Ele não ia falar pela boca assim: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes nas abominações da Babilônia, do sistema religioso, do que eles fazem, do sistema que matou o Messias, que era o sistema religioso dos sacerdotes lá atrás. Saia porque, olha, não dei bálsamo para a Babilônia, porque ela não tem cura, e sai dela.
São dois textos que estão em lugares diferentes, mas os dois textos estão dentro do mesmo contexto. É isso, tá bom, irmãos? É isso que é a ideia que eu queria passar para vocês terem um entendimento a respeito de fazer preceitos religiosos que abominam ao Pai. Seja dentro, a diferença não há nenhuma entre católico, entre protestantes, entre satanistas. É a mesma coisa. É que no satanismo é explícito, é a Satã mesmo. Mas nos católicos e nos protestantes é o mesmo. Por quê? Porque o pai não pediu. Você fala que é pro pai. Mas o pai não pediu. E diz que abomina. E você faz. E o pai abomina por quê? Porque não é a ele, é ao outro. Então é esse entendimento que eu quero dizer. Não queira agradar, como diz aqui a carta, que diz, não queira agradar homens. Agrade ao pai. Ame o próximo. Não é porque minha mãe é católica que vai lá que eu vou odiar minha mãe, vou perder a amizade com a minha mãe de jeito nenhum. Mas minha mãe nem chega ao ponto de falar assim, filho, vamos lá fazer um ritual lá. Não. Porque sabe que eu li que está errado e ela sabe que também está errado. E já está caindo a ficha já. E logo logo ela vai já se desligar disso daí. Mas as outras pessoas é do mesmo jeito. Agora, sabendo da verdade, eu vou lá no dia do julgamento, é entre eu e o pai. Minha mãe não vai poder entrar lá e falar assim, mas viu, senhor, que ela chama de senhor, se lá estiver chamando de senhor ainda, chama de senhor. Mas viu, senhor, perdoa ele, porque ele foi lá porque eu pedi para ele ir. Olha, não seja hipócrita. Ele sabia que estava errado, e foi. E nas minhas cartas lá, e nas escrituras lá, que eu deixei escrita lá, através dos homens que eu levantei aqui na terra, eu deixei escrito explicitamente, para não agradar o próximo, fazendo abominações a mim. Mas ame seu próximo, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, orar, falar, sem cessar, em todas as circunstâncias da vossa vida, admoestai-vos uns aos outros, acerca das coisas do Pai, acerca das coisas espirituais, daquilo que eu vos anuncio. O Messias é explícito nisso daí. E aí já não é apóstolo que fala, é o Messias que fala. Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o que o Messias está falando? Ou nós vamos fazer aquilo que a gente acha que está certo? Porque num outro contexto o Messias disse, fazer ao próximo o que quer que faça para ti mesmo. Fazer o próximo, fazer o bem ao próximo. Eu quero que o próximo me faça um bem. Eu levar um prato de comida para um próximo é pecado, é errado ao Pai? Não. Eu ajudar um próximo a se vestir é pecado? Não. Eu ajudar o próximo a atravessar a rua, uma senhorinha, uma velhinha, um casalzinho, idoso, sei lá o que for, é pecado ao Pai? É um ato litúrgico? É uma liturgia ali? Não. Eu ir para um templo religioso, porque um velhinho pediu para eu ir lá com ele, e participar, não é ir lá, é participar da abominação. É ajudar o próximo? Aí eu acho que não. Agora, é abominação ao Pai? Certeza que sim. Certeza que sim. E não dá para você misturar fazer o bem ao próximo com liturgias. Tá bom? Irmãos, espero que esteja tudo ciente aí. Se houver qualquer texto que contradiga alguma coisa que eu estou dizendo, que também foram textos que eu li e estou passando aqui de uma maneira informal até assim, né? Só com palavras, a falar assim de uma maneira mais popular possível, por favor, põe o texto para que eu aprenda, porque isso foi o que eu li e o que eu entendi. Agora, pode ser que o que eu entendi mal, eu entendi errado, e daí eu gostaria muito, imensamente, que os irmãos não criticassem a minha inteligência, porque eu não sou inteligente, eu apenas li e eu entendi desse jeito. Se o irmão é mais inteligente que eu, então põe os textos que explicam o contrário do que eu li, que eu estou explicando aqui, para que eu possa entender, falar, poxa, realmente eu entendi errado, com esse texto prova que eu estava errado mesmo. Então coloca os textos que eu estou errado, que é sim para a gente ficar fazendo o que o outro quer, agradando o próximo, nem que isso seja uma afronta ao Pai. Põe esse texto para mim, em vez de ficar só me chamando de herege, de satânico, ou de qualquer nome que queira chamar, sabe? Para mim, já me chamaram de tantos nomes que eu nem... quando eu vejo que está ali xingando nomes ali,
Às vezes eu até rio. Eu rio, sabe, não rio por maldade. Eu rio porque eu falo, olha, poderia ser uma pedrada na minha cabeça aqui, mas pelo menos está só sendo palavras escritas aqui. Que muitas vezes pode ter certeza que é uma pedrada sim, viu? Porque vem de um irmão, uma pessoa que eu amo. Somos todos irmãos, não há homem sobre homem, né? Não existe seres humanos acima uns dos outros. São todos iguais, todos seres humanos no mesmo patamar, no mesmo... Quando falo homem sobre, é colocar alguém acima de nós, que esse vai nos veicular até o Messias, pro Messias veicular até o Pai. No catolicismo é pior, até santos, a Maria, Maria até Jesus até Deus. Mas não quero Deus, não quero Jesus. Para mim o Pai, o nosso Criador eterno, e o Messias, que é o Pai, homem aqui na Terra, que nos conduz ao Pai espiritual, que é a vida eterna que nós temos que ter. Um abraço a todos aí, fiquem em paz, tá bom? E espero que esse resumo aí, que não foi muito pequeno, foi grandinho, né? 35 minutos só nesse daqui, mais uns 8 ou 10 que foi no vídeo passado. Fecha, né? Passa a régua aí, fecha a tampa, porque já é grande, mas foi só para dar uma visão um pouquinho melhor. Aos irmãos que participaram do Hangout, eu não tive oportunidade, vocês não me deram oportunidade de me despedir. Eu não falei, eu falei 3 vezes uma boa noite para vocês, fiquem em paz, mas sempre tinha 2 ou 3 ou 4 falando ali ao mesmo tempo e não deu oportunidade. Estava muito tarde para mim que estou aqui em Portugal. Eu queria pedir para me despedir de vocês então, bem atrasado, e pedir desculpa, o perdão, caso tenha ofendido a integridade de um de vocês, tá bem? A integridade, tá? A pessoa sua, a sua pessoa, não é ofendido as suas ideias é para ser ofendida mesmo, assim como as minhas são para ser ofendidas mesmo, contrapostas e tal, né? Ofendida, que eu quero dizer assim, é contraposta, seja mesmo confrontadas, isso era para confrontar mesmo. Em algumas coisas, algumas a gente concordou, algumas não, mas era para se vocês acharam de repente que eu cheguei por algum momento a ofender a pessoa, a sua pessoa, tá bom? Cheguei aqui que tá a câmera, eu tô olhando para mim que tô vendo eu na câmera aqui, mas a câmera, o buraquinho da câmera tá aqui. Ofender a sua pessoa, irmão, tá? Se eu ofendi, eu quero lhe pedir o perdão, tá? Porque a minha intenção não é ofender, irmão, pelo contrário. Eu conheço um pouquinho das escrituras, e a 7ª coisa que o Pai mais abomina é irmão que gera contenda entre irmãos. Então eu temo ao Pai, sabe? Eu temo ao Pai. Eu não quero gerar contenda entre irmãos nenhum. Por essa razão que eu venho, é a minha maneira de pedir a desculpa, o perdão. Desculpa por algumas frases e perdão se eu ofendi mesmo, tá? Porque estava difícil de falar e eram muitos falando ao mesmo tempo, e quando um fazia pergunta, 2 ou 3 queria responder, às vezes não me deixavam responder, eu ia respondia pela metade só. Então estava muito complicado, me senti muito mal, constrangido, humanamente falando, tá? Humanamente falando, não é como espiritualmente não, humanamente aqui, fisicamente, como homem, como ser humano, me senti mesmo mal, porque não me deixavam responder. E estava parecendo ali mais um debate, uma briga de 2 lados opostos do que propriamente irmãos conversando. Vocês concordam com isso daí? Porque realmente eu não falei, não vou falar nomes de ninguém. Ninguém sabe quem são, só eu e quem estiver assistindo que esteve lá. Mas estava muito mal, porque a minha intenção era entrar num diálogo com as pessoas. Quando há uma divergência de ideias, a gente expõe, a gente respeita. Teve um irmão que falou, eu entendi o que o Jefferson falou. Ele falou que para ele não leva isso daí em consideração e tal. Mas tinha irmãos que se precipitavam ali. Tinha irmãos não. Tinha um irmão que se precipitava muito ali. Quando eu falava 2 palavras, já logo queria matar, cair por cima. Porque percebeu que comigo a coisa é mais... o buraco um pouquinho mais embaixo. Porque eu não vou muito nessa coisa de ficar conduzindo aí, entendeu? Ficar dando ideias assim que são fora da minha vida e colocando eu nessas situações que eu já criei a minha situação para não entrar nesses percalços aí, para me levar aos erros.
né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu não entro nisso daí. Então, já comigo era mais difícil, né? Então, para não acontecer esse tipo de situação, pronto, eu queria que vocês me perdoassem, né? Até o irmão mesmo aí, que foi o grande aí rival, o grande diabo, né? Na palavra, nós estávamos falando sobre diabo, foi o grande rival aí. Também me perdoasse, caso eu tenha ofendido, né? Ofendi a pessoa, a sua pessoa, irmão, tá? Não vou citar nome, mas a sua pessoa, quero que você me perdoe, porque não é contra você que eu tô, não. Não é contra você, é contra essa ideia que você está passando para as pessoas. Continuar fazendo preceitos religiosos, continuar participando de rituais e dizendo que se está agradando ao próximo, está fazendo bem ao próximo. Então esquece o pai. Se é abominação para o pai, isso é com o pai. Com você é o próximo. Não, irmão. Isaías, Jeremias, Amós, em Marcos, em Mateus, em Apocalipse, e tantos outros livros, o pai fala para não praticar nada, porque ele nunca pediu nada disso. Não praticar atos abomináveis a ele, rituais. E sai dela, né? Justamente em Apocalipse ele dá o ultimato ali, ó. Sai dela, povo meu povo, meus filhos, saiam dela. Então, contra fatos e contra as escrituras, não há argumento para a gente ser contra, né? Então foi contra a sua ideia, irmão, não contra você. Você puxou para você e começou a afrontar a mim. Começou até a falar da sua vida particular, sua vida pessoal. Não precisava se expor assim. E queria que eu me expusesse também, falando sobre filhos, sobre outra coisa. Não, irmão, a ideia, são ideias, nós estava ali debatendo ideias ali, e não pessoas. Mas se para você surgiu qualquer tipo de afronta minha ali, de ofensa minha, a sua pessoa, então eu lhe peço perdão, tá bom? Fiquem todos em paz aí, irmãos, e a gente possa ter discernimento, pedir ao Pai que nos dê mais entendimento das escrituras, das coisas, para que a gente possa ter uma vida mais sadia e mais em paz com os irmãos. Eu li uma passagem agora em Pedro, aqui em 1 de Pedro, que fala a respeito de você ter boa... Eu não deixei gravado nada aqui, mas para você ter ser mais calmo, brando, entendeu? E finalmente serem todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúrias por injúrias, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamado, para bem dizer, para que por herança alcanceis a bênção. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Por isso que estou falando palavras aqui blasfemadas, porque é a Bíblia que eu estou lendo, não traduzi aqui para as escrituras. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Não fala engano, irmão. Não fala engano. Não manda as pessoas continuar participando de rituais, não. Tá? Não vou nem citar quais são esses rituais para não entrar nos contextos, ter que ficar explicando aqui coisas que eu já expliquei em outros vídeos, tá? A respeito daquelas coisas lá, casamento, batismo, coisas, preceitos que se fazem nessas coisas, nessas reuniões solenes que o Pai abomina, tá bom? A paz a todos, que já passou muito tempo aqui. Até mais.